Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, diz assim a palavra do nosso Deus: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos pedir que Ele fale conosco. Amém? Senhor Deus, nós queremos novamente buscar a Tua presença neste lugar. Queremos te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, motivo pelo qual estamos aqui reunidos nesta noite. Te agradeço pela Tua igreja aqui presente, pelos irmãos aqui da própria igreja evangélica Jaboque, por esses outros irmãos tão queridos de outras denominações aqui presentes também. Que o Senhor possa abençoar a todos eles, seus casamentos, famílias, ministérios, sonhos, aspirações. E eu te peço, Senhor, nesta hora, depois de termos lido um trecho maravilhoso da Tua palavra, um texto, aliás, confrontador da Sua palavra, que o Senhor novamente venha iluminar o nosso entendimento. Me dê graça, Senhor, como eu tenho te pedido em todos estes domingos, para transmitir a Sua mensagem ao Seu povo, e dê da mesma forma graça ao Seu povo para poder apreender, absorver e colocar em prática tudo aquilo que for falado nesta noite. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos tome pelas Tuas mãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco e que saiamos daqui nesta noite impactados, mas também revigorados e transformados pelo poder glorioso da Sua palavra. Estamos aqui, Senhor, Tua igreja reunida a fim de ouvirmos a Tua voz. Fale conosco, porque os Teus servos estão aqui para ouvi-lo. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Por favor, querido, pode se assentar. Ao longo desses domingos, nós temos dado uma pequena introdução sobre cada uma das cidades nas quais cada uma das igrejas, das 7 igrejas, ali está presente e cujas cartas são a elas direcionadas. E hoje o nosso intuito também é seguir essa mesma lógica, darmos uma introdução prévia sobre cada uma das cidades, e especialmente, evidentemente hoje, sobre a cidade de Laodiceia, e depois extrairmos alguns ensinamentos por meio da exposição dos versículos de número 14 até o 22. Meus irmãos, quando falamos sobre a cidade de Laodiceia, é uma cidade que foi fundada por um rei Seleucida, conhecido, denominado como Antíoco II, por volta, acreditam os estudiosos, de meados do 3º século antes de Cristo, isto é, 250 antes de Cristo. Este rei, ele chamou a cidade de Laodiceia como uma forma de homenagear a sua esposa, chamada Laodice. Aliás, o nome Laodiceia, ele é derivado de 2 palavras gregas e significa justiça do povo, laos, povo, e de que transmite o conceito de justiça, justiça do povo. Eu diria que esse nome é um nome bastante apropriado
para uma cidade que confiava na sua autossuficiência. Uma cidade, não somente ela, mas cujo caráter e cujas características também estavam presentes na igreja, e igreja esta que também confiava, como nós veremos, na sua autossuficiência, nos seus recursos, na sua capacidade, na sua força humana. De modo que o nome Laodiceia ele é muito apropriado para o contexto dessa carta, para a cidade e a igreja exatamente sobre a qual nós estamos discorrendo. Laodiceia se tornou conhecida no mundo antigo por ser um importante centro comercial e econômico. Esta cidade ela produzia e exportava uma famosa lã negra, uma lã escura, e possuía também uma escola de medicina especializada no tratamento dos olhos e ouvidos, e acabou desenvolvendo uma pomada que era usada no tratamento dos olhos inflamados, da inflamação dos olhos, que acabou depois sendo conhecida ou denominada como pó frígio. Laodiceia, apesar de todas as suas vantagens políticas, sociais e econômicas, ela também tinha, como outras cidades dentro das quais estas igrejas estavam situadas, também tinham as suas desvantagens, os seus problemas. E o mesmo se dá com a igreja de Laodiceia. Laodiceia, a cidade em si, se referindo a ela, tinha apenas duas desvantagens centrais, entre outras que poderíamos e talvez mencionaremos. Primeira desvantagem: a cidade estava situada numa região propensa a abalos sísmicos, como já dissemos no que tange a cartas anteriores. No ano 17 depois de Cristo, um terrível terremoto destruiu Laodiceia, e no ano 60 depois de Cristo, um novo terremoto acabou arruinando e devastando completamente a cidade. Mas nesta segunda vez, a cidade não precisou recorrer ao auxílio financeiro do governo romano, como fizeram da primeira vez, visto que nessa época Laodiceia havia se tornado uma cidade bastante rica, e por isso ela acabou custeando a sua própria reconstrução com recursos próprios, sem depender da ajuda de nada e de ninguém. E creio eu que toda esta sua autossuficiência econômica e financeira acabou transbordando e preenchendo o espírito da igreja presente na cidade de mesmo nome. Mas além disso, uma segunda desvantagem também estava presente na cidade de Laodiceia. A cidade ela não possuía nenhuma central própria de abastecimento de água. 10 quilômetros ao norte nós encontrávamos Hierápolis, famosa por suas águas termais, e 16 quilômetros a leste ficava Colossos, conhecida por sua água potável e fresca. Ela era muito afamada por isso, a cidade de Colossos. Já Laodiceia não possuía abastecimento de água própria, e por esse motivo a sua água vinha das fontes quentes de Denizli, a cidade de Denizli, situada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Laodiceia. Porém, as águas que saíam quentes de Denizli, ao percorrerem uma longa distância, quando chegavam até Laodiceia, elas já estavam mornas. Aliás, ainda hoje, as pessoas que moram nessa região colocam as águas em jarras a fim de poder resfriá-las, porque a água chega morninha, elas deixam um tempo em jarras, passa o tempo, ficam as águas mais frias, então, de acordo com a situação, elas passam por um tratamento, e só depois de tudo isso é que podem ser empregadas para usos domésticos e assim por diante. Mas, além de ser morna, essa água, no contexto daquela época, ela possuía uma grande concentração de carbonato de cálcio. Portanto, ela causava náuseas, enjoo naqueles que a bebiam. E diante desse pequeno resumo, nós já temos condições amplas de podermos analisar alguns versículos de Apocalipse 3, versículos 14 a 22, e entendermos por que Jesus se dirige a esta sétima e última igreja, nos termos, características e com a terminologia que ele se dirige a ela. Por que ele trata esta igreja apresentando-se ou identificando-se de modo diverso daquele que o faz com relação às outras igrejas? Nós temos visto ao longo destas mensagens que Jesus, via de regra, ele se identifica ou se apresenta com características que tinham relação com a cidade, com a sua região, com seu poderio econômico, social, ou características estruturais, que é o caso da igreja também de Laodiceia. Quando nós vamos para o primeiro item, e agora entrando no texto em si, depois dessa breve introdução,
nós descobrimos já no versículo 14 o destinatário e o remetente da carta. O versículo 14 que os irmãos têm diante de si. E a identidade do destinatário dessa carta é dada no versículo 14, parte A. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Nós temos visto desde o primeiro dia que a palavra anjo, ela tem recebido geralmente uma dessas três interpretações. Poderíamos citar outras, mas a palavra anjo, que aparece em cada uma das 7 igrejas, normalmente ela se enquadra numa das três seguintes interpretações. Primeira, o anjo ele é entendido como um anjo guardião mesmo de uma congregação específica, o qual vigia e protege aquela igreja num contexto celestial. É aquilo que, grosso modo, vemos num contexto talvez católico de anjo da guarda pessoal. Seria mais ou menos isso no contexto da igreja. Cada igreja tem uma espécie de um ser angelical, sobrenatural, destacado por Deus a fim de guardá-la e protegê-la. É a primeira interpretação com a qual os irmãos já perceberam desde o nosso primeiro encontro, que eu não concordo, mas estou mencionando e respeito evidentemente essa interpretação. A segunda interpretação diz que o anjo é uma referência a toda a congregação, que é personificada espiritualmente como o anjo, que eu acho até uma interpretação criativa, engenhosa, mas eu não sei se ela se sustenta em termos exegéticos, né? Também respeito e tudo, mas dessas eu diria que essa talvez seja menos plausível. E a terceira explicação, com a qual eu já deixei claro que eu concordo, é que o anjo da igreja diz respeito ao pastor, ao líder ou ao presbítero, não importa, no contexto neotestamentário, presbíteros e pastores são termos distintos, mas vistos como intercambiáveis, ou seja, são nomenclaturas distintas, mas que se referem à mesma função, né, à mesma funcionalidade no corpo de Cristo. Então eu entendo que essa carta, como as demais, é dirigida ao líder da igreja de Laodiceia. Líder este anônimo, cujo nome não nos chegou até a presente data, mas mais importante do que esse líder é sabermos aquele que dirige a ele essa carta, que é o Senhor Jesus. Isso nos leva, portanto, já que mencionamos brevemente o destinatário, isso nos leva agora a falarmos sobre o remetente da carta, que aparece no versículo 14, parte B, que é o próprio Jesus, que se identifica assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vemos aqui Jesus se identificando com 3 características. Primeiramente, o Amém. O Amém diz respeito àquilo que é verdadeiro e confiável. Essa expressão tem relação com a seguinte: eu já disse para os irmãos, numa das cartas anteriores, que a palavra Amém, por exemplo, no nosso contexto evangelical comum, normalmente se você perguntar para qualquer crente, ainda que seja um neófito, que esteja frequentando o culto há alguns tempos, aí, talvez algumas semanas, ou uma boa escola dominical, ele aprenderá que a palavra amém normalmente significa em verdade, né? Quer dizer, a ideia de que você está concordando com algo, assim seja, o desejo de que aquilo que foi dito, ou pregado, anunciado, se cumpra. Via de regra é isso. Mas se você perguntar para um judeu, e por exemplo ler o Talmud, que traz a compilação escrita da tradição oral judaica, um judeu, um rabino, ele poderá te dizer que a palavra amém vem de um acróstico, que é El Melech Neeman, que quer dizer Deus é um rei confiável. Em outras palavras, muitos rabinos, quando eles pronunciam a palavra amém, eles entendem que ao pronunciá-la, eles estão se referindo ao fato de que Deus, Yahvé, é digno de crédito, é digno de credibilidade, porque a sua palavra nunca falha, porque Ele é sempre veraz em tudo que diz, porque a sua palavra é a própria verdade, visto que é derivada e fundamentada em um Deus que é verdadeiro também. Então, essa ideia também que aparece no judaísmo, de um Deus que é confiável, porque Ele é verdadeiro, a palavra dEle é a verdade, tudo quanto Ele diz, disse ou dirá é plenamente verdade, portanto podemos, e não só podemos, devemos confiar nele com todo o nosso ser, porque o que Ele disse, Ele fará, Ele cumprirá, porque Ele é verdadeiro na sua essência, no seu ser e na sua palavra. Em segundo lugar, a frase, a testemunha fiel e verdadeira, que tem relação com amém, de propósito, uma está ligada com a outra. A frase, a testemunha fiel e verdadeira, significa que tudo que Jesus diz, já acabamos de mencionar isso, é verdadeiro. Por isso que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Tudo o que Ele fala é verdade, só que nesse contexto,
o fato dessa expressão aparecer no contexto a sétima igreja, entendo eu, talvez se refira à seguinte ideia: aquilo que Jesus começará a dizer a respeito da igreja de Laodiceia é profundamente verdadeiro. Em outras palavras, é como se ele estivesse preparando o terreno e estivesse dizendo: eu vou dizer coisas que talvez vocês não vão gostar, eu vou mexer na ferida de vocês, e vai mesmo, como nós vamos ver. Mas ele diz: não se preocupem, porque eu sei o que eu estou dizendo, eu conheço cada um de vocês, eu conheço a história dessa igreja, e portanto ninguém melhor do que o próprio Cristo para falar e dar um diagnóstico preciso de uma igreja cujo Senhor é Ele mesmo. Apesar desta igreja, infelizmente, tê-lo colocado da porta para fora, como nós veremos, ainda assim ele diz: eu te conheço, eu sei como você vive, eu sei quem você é. Você acha que é uma coisa, mas você é outra. Então tome cuidado, porque senão você poderá ser julgado e eu poderei puni-lo se você não se arrepender. Em terceiro lugar, nós encontramos a terceira característica dessa identidade de Jesus. Ele também se identifica como o princípio da criação de Deus, ainda no versículo 14. O princípio da criação de Deus não significa, obviamente, que Jesus foi criado no passado por Deus, mas significa, em vez disso, que Jesus é o criador de tudo que foi criado, como nos lembra João capítulo 1, versículos 1 a 3, que cantamos aqui, né? Aliás, graças a Deus aí pelo Elbi, pelos irmãos do louvor, por cantarem louvores tão bíblicos, né? Que vocês façam isso, não precisa ser de vez em quando, pode ser todo domingo mesmo, né? Numa época em que tantas igrejas ficam cantando, né, de forma utilitarista as bênçãos de Deus, querendo de Deus que Deus lhes dê algo, nada melhor do que em tempos tão turbulentos e nebulosos em termos eclesiásticos, temos louvores bíblicos e uma palavra igualmente bíblica. Então glórias a Deus aí pelos irmãos do louvor. Mas Jesus, ele é retratado, portanto, como o criador de tudo o que existe, como nos diz João capítulo 1, versículos 1 a 3, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito, nada do que existe, de fato se fez. Então ele é a origem de toda a criação. É nesses termos que Jesus se apresenta a esta sétima e última igreja, que tem características absolutamente problemáticas, como veremos nos versículos a seguir. Quando nós vamos, depois da descrição do destinatário e remetente, em segundo lugar, nós vemos a descrição da condição espiritual da igreja de Laodiceia, e é aqui que o negócio começa a apertar. Isso aparece nos versículos de número 15 até o de número 16. Versículo 15, parte A: conheço as tuas obras. A igreja de Laodiceia está na presença de um Deus que é onisciente e que, portanto, conhece todos os seus pensamentos, palavras, obras e intenções. Não há ninguém que consiga se esconder do Deus onividente, que vê todas as coisas e que, pelo fato de ver todas as coisas, conhece todas as coisas, incluindo as obras da igreja de Laodiceia, incluindo as minhas e as tuas obras, os meus e os teus pensamentos, a minha e a tua vida. Mas o que é que Jesus conhece sobre a igreja de Laodiceia? Versículo 15, parte B: nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Como dissemos agora há pouco na nossa introdução, Laodiceia não possuía nenhuma central própria de abastecimento de água. Então ela dependia das águas quentes da cidade de Denizli, situada a 10 quilômetros ao sul, para o seu abastecimento. Mas estas águas, também acabamos de dizer, por elas percorrerem um determinado caminho, quando chegavam a Laodiceia, elas já chegavam mornas, de modo que também chegavam acompanhadas de uma alta concentração de carbonato de cálcio, e portanto as suas águas não eram potáveis, elas eram absolutamente impróprias para o consumo. Então Jesus, conhecedor que era dessa característica hídrica da cidade, se vale dessa informação a fim de denunciar a condição espiritual dos crentes laodicenses. Jesus compara a mornidão das águas de Laodiceia, que eram impróprias para o consumo, com a frouxidão e o desleixo espiritual dos crentes laodicenses. Meus irmãos, eu fico imaginando que se Jesus estivesse se dirigindo hoje a algumas igrejas de São Paulo, onde eu e você aqui
moramos, onde eu e você congregamos, habitamos, temos o nosso trabalho e assim por diante. Eu fiquei imaginando, se Jesus se dirigisse a muitas das igrejas de São Paulo, ele talvez pudesse usar outra ilustração hídrica para descrever a condição espiritual de tais igrejas. E talvez Jesus dissesse algo mais ou menos parecido com o que eu vou dizer agora. Eu conheço as tuas obras, que são sujas e mal cheirosas como as águas do rio Tietê. Quem dera vocês se voltassem para a nascente do rio Tietê, em Salesópolis, a 96 quilômetros de São Paulo, onde as suas águas são limpas e potáveis. Mas assim como o rio Tietê, ao se distanciar da sua nascente em Salesópolis, se tornou poluído e mal cheiroso, da mesma forma vocês, cristãos paulistanos, ao se distanciarem de mim, a fonte das águas vivas, acabaram vivendo um cristianismo igualmente mal cheiroso, fétido e impróprio para o consumo, tal como são as águas do rio Tietê. Será que Jesus, ao se dirigir a algumas de nossas igrejas em São Paulo, ele pronunciaria palavras semelhantes a estas? E eu confesso, meus irmãos, que eu sinto calafrio só de pensar nessa possibilidade. Porque Jesus, ele pega traços da região, da topografia e da geografia de cada uma das 7 igrejas, do seu produto, do seu comércio, da sua política. Ele pega essas características e ele lhes confere um ar teológico ou espiritual e começa a denunciar o pecado das igrejas que tem relação com a sua vida cotidiana. Eu tenho medo, se Jesus se dirigisse hoje à nossa igreja ou a muitas de nossas igrejas, por exemplo em São Paulo, para não falar do Brasil ou do mundo, que tipo de palavras ele poderia dirigir ao meu e ao teu respeito? Mas, apesar das duras palavras de Jesus dirigidas contra a igreja de Laodiceia, na continuação do texto, em Apocalipse 3:16, nós descobrimos que essa igreja, apesar de viver um cristianismo frouxo, ainda contava com a graça de Deus. Vejamos o que diz o versículo 16: assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Perceba que Jesus não diz, eu vou vomitá-lo de qualquer jeito da minha boca, mas em vez disso ele declara, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E aqui, meus irmãos, nós encontramos a graça de Jesus concedendo tempo para que os laodicenses repensassem a sua conduta, se arrependessem de seus pecados e portanto mudassem de vida enquanto havia tempo real para tal. Ele não diz, eu vou vomitá-los de qualquer jeito. Ele não diz, o jogo já está perdido para vocês e vocês não têm mais condições de mudar essa situação. Muito pelo contrário, ele diz, nós podemos, mediante o arrependimento, mudar a nossa história com a graça de Deus. Você pode sim ter um casamento transformado, uma família transformada, uma vida transformada, uma vida profissional, ministerial transformada, se você se arrepender dos seus pecados. Se a graça de Deus te propiciar isso, você pode sim experimentar uma mudança radical de vida para a glória do nome do Senhor. Amém? Mas continuando, indo agora para o nosso terceiro ponto, também descobrimos que Jesus ele faz uma dura repreensão à igreja de Laodiceia. Isso aparece nos versículos 17 e 18. Primeiramente, Jesus chama a atenção da igreja de Laodiceia em razão de sua arrogante autossuficiência. Em Apocalipse 3:17, parte A, Jesus critica as seguintes palavras dos crentes laodicenses. Ele diz, pois dizes, é vocês que estão dizendo isso, vocês crentes de Laodiceia, vocês têm o costume de falar o seguinte, olha o que vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha só, Jesus diz, eu só estou reproduzindo o que vocês falaram. Vocês dizem, nós não precisamos de nada. E meus irmãos, permitam-me dizer que não existe nada mais abjeto e reprovável do que uma igreja autossuficiente, que confia nas suas posses e riquezas e que não admite a sua total dependência de Deus e da sua graça. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que vive na total dependência de Cristo, porque ela leva a sério as palavras do próprio Cristo quando ele disse, sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Nós somos total, plena e completamente dependentes de Cristo, da sua palavra, da sua graça, do seu perdão, do seu amor, de modo que sem Cristo nós estamos absolutamente perdidos.
Talvez essa postura de autossuficiência da igreja de Laodiceia fosse um reflexo daquilo que ocorrera à própria cidade no ano 60 depois de Cristo, situação esta que mencionamos agora há pouco, quando um terremoto arruinou a cidade, mas ela com recursos próprios custeou a própria reconstrução sem depender de Roma e de ninguém para ajudá-la. Parece-nos, pelo menos me parece, que esse espírito autossuficiente dos moradores de Laodiceia transbordou para a igreja, penetrou na igreja e começou a fazer parte dos seus valores. Em outras palavras, os valores do mundo influenciaram a igreja de Laodiceia, em vez dos valores cristãos da igreja de Laodiceia influenciarem o mundo. E isso, meus irmãos, é uma das coisas mais tristes que pode ocorrer a uma igreja que se diz cristã, é vê-la influenciada pelos valores do mundo em vez do contrário. É uma igreja que, em vez de ser sal da terra e luz do mundo, ela na verdade se influencia com a falta de sabor e com as trevas do mundo e traz esses valores mundanos e anticristãos para dentro, do seu conjunto, da membresia, do seu culto, das suas características de vida e assim por diante. É aquilo que poderia ocorrer de mais triste e é o que ocorre na igreja de Laodiceia. Em segundo lugar, com apenas 5 adjetivos, Jesus descreve a condição espiritual lamentável dos laodicenses com 5 adjetivos. Isso está no versículo 17, parte B, que diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, infeliz. Já pensou Jesus se dirigir para uma igreja e falar: você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? A igreja que se achava feliz por causa da sua autossuficiência e independência era na verdade infeliz. A igreja que se via como rica em razão da independência econômica da sua cidade era na realidade miserável e pobre. A igreja cuja cidade era famosa por seu centro médico de tratamento oftalmológico e por sua pomada para inflamação dos olhos era na verdade cega. Laodiceia ajudava as pessoas a se tratarem da sua visão física, mas a própria igreja de Laodiceia continuava espiritualmente cega. A cidade produzia e exportava uma belíssima lã negra, que nós também já citamos, e possuía uma importante indústria têxtil, mas a igreja encontrava-se nua. Olha só a ironia que o texto diz. Tudo aquilo que eles fabricam em termos humanos, Jesus critica que em termos espirituais eles não têm nada daquilo. Aqui Jesus contrasta, aliás, a sua onisciência divina com a ignorância que os crentes laodicenses têm de si mesmos. No versículo 15, Jesus dissera: eu conheço as tuas obras. E agora no versículo 17, Jesus diz à igreja de Laodiceia, diz que ela não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Jesus diz: eu sei tudo sobre você, mas você não sabe o que está acontecendo com você. Você não tem noção do que está acontecendo com você. Olha que coisa interessante. Laodiceia achava que era rica, que era próspera, que era independente, que era autossuficiente, mas na verdade era uma igreja miserável. A igreja de Laodiceia confundiu a sua riqueza material como se isto fosse sinônimo de riqueza espiritual. Aliás, meus irmãos, o fato de uma igreja ser materialmente rica não significa necessariamente que a sua conduta esteja sendo aprovada por Deus. Laodiceia é prova disso. Por isso, não confunda a prosperidade material com a aprovação de Deus. Tem pessoas que dizem: se eu estou sendo abençoado financeiramente, então isso significa que Deus está aprovando a minha vida e a minha conduta espirituais. Não necessariamente. Cuidado com esse tipo de pensamento, porque Deus pode estar abençoando a sua vida material pelo mesmo motivo que Ele sempre nos abençoa, por um ato de pura graça, sem que isso tenha qualquer relação com a vida espiritual que você tenha levado ultimamente. Tome muito cuidado. Meu casamento vai tudo bem, na empresa só sou promovido, a igreja só prospera, só cresce, dá tudo certo. Logo, isto significa necessariamente que Deus está aprovando a minha vida e a minha conduta, materialmente falando, ou espiritualmente falando. Meu querido, pode ser que não seja nada disso não. Ele só esteja te abençoando não por sua causa, mas apesar de você. Se Ele fosse fazer de forma condizente com os nossos atos, estaríamos perdidos. Em terceiro lugar,
Jesus dá 3 conselhos à igreja de Laodiceia. Todos esses conselhos relacionados à sua economia, à sua cultura, a elementos presentes na sua região, na cidade. Primeiro conselho: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Entre outras coisas, Laodiceia era uma cidade conhecida pelos seus bancos, e os cambistas desses bancos estavam acostumados a lidar com moedas diariamente. Porém, Jesus aconselha os crentes, nesse contexto aí, os crentes laodicenses, a fazerem negócios com ele e não com os bancos da cidade. Em outras palavras, os crentes laodicenses deveriam se preocupar em adquirir o que Jesus tinha para lhes dar, e não o que o sistema bancário tinha para lhes oferecer. Jesus está dizendo: façam negócios comigo e não com eles. Acho que muita gente precisa ouvir isso hoje, né? Tenham negócios comigo, façam transações comigo, tenham um melhor relacionamento mais aprofundado comigo, não com os outros, comigo. Segundo conselho, e que não deixa de ser irônico, Jesus é extremamente irônico quando ele aborda essa igreja, trabalhando as suas supostas qualidades e denunciando, na verdade, a verdadeira falta delas. Segundo conselho: aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se veja a vergonha da tua nudez, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Em vez de se preocupar em vestir os trajes finos feitos de lã negra, pelos quais Laodiceia era conhecida, e com as demais vestimentas comercializadas pela indústria têxtil da cidade, que era muito rica, os laodicenses, eles deveriam vestir as vestes brancas que Jesus tinha para lhes oferecer, as quais parecem representar, conforme lemos Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, os atos de justiça dos santos. Em outros termos, os crentes laodicenses deviam despir-se de suas roupas de injustiça e autossuficiência, as quais eram pecaminosas, e deveriam vestir-se com as vestes de justiça de Cristo, o único que tinha e que tem poder para remover os pecados dos laodicenses e purificá-los de toda injustiça, e o único que também tem poder para remover os meus e os teus pecados, e ele já fez isso pela cruz do Calvário há cerca de 2000 anos atrás. Terceiro conselho: aconselho-te também que de mim compres colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Como já dissemos, a Laodiceia era conhecida por fabricar uma famosa pomada usada para curar doenças oftalmológicas, o conhecido pó frígio. Ela era muito famosa por isso, e vinham pessoas de cidades vizinhas, distantes, para se curarem das vistas ali em Laodiceia. Porém, apesar de ter um ótimo centro médico especializado nos problemas de vista, ou no tratamento, melhor dizendo, dos problemas de vista, a igreja não conseguia enxergar os seus próprios problemas espirituais, que estavam à distância de um palmo dos seus olhos. Eles estavam espiritualmente cegos. Jesus diz: vocês são famosos por tratar as vistas físicas dos outros, mas vocês espiritualmente estão cegos, não enxergam nada debaixo do nariz de vocês. Vocês não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Cuidam dos outros, mas não veem que vocês estão numa situação e num estado bem pior do que o deles. Por isso aconselho que vocês se tratem comigo na minha clínica, porque se vocês se tratarem comigo, vocês voltarão enxergando para casa. Amém? A quarta situação que encontramos, a quarta divisão da nossa mensagem, envolve a admoestação de Jesus feita à igreja de Laodiceia. E aqui nos referimos aos versículos de número 19 até o versículo de número 20. Irmãos, quando falamos de admoestar significa advertir alguém de maneira branda, de maneira suave e de maneira bondosa. Não significa saber dos pecados de alguém e esfregá-los na cara de alguém. Essa não é uma atitude cristã e nem bíblica. Admoestar significa advertir alguém de uma forma branda, cortês, amorosa. E nós aprendemos aqui 3 lições com as admoestações de Jesus feitas à igreja de Laodiceia. Primeira lição que nós aprendemos: a admoestação de Jesus é amorosa e pedagógica. Versículo 19, parte A: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo.
E aqui a palavra grega usada para disciplina é o verbo grego paideu, que significa instruir, treinar, ensinar, disciplinar e corrigir. Em outras palavras, Jesus, ao admoestar os crentes laodicenses, está instruindo-os no caminho correto em que eles devem andar, como um escravo na época acompanhava a criança e a ensinava durante os seus primeiros momentos de instrução, nos primeiros momentos da sua vida. Então Jesus está tratando essa igreja pecadora, miseravelmente pecadora, de uma forma caridosa, de uma forma amorosa e de uma forma pedagógica. Ele está dizendo: eu quero instruir vocês a andarem no bom caminho. É um Jesus que ama essa igreja, apesar desta mesma igreja ter virado as costas para ele, como nós já veremos em seguida. Versículo 19, parte B, segunda lição. A admoestação de Jesus, ela também visa a transformação. Versículo 19, parte B, que diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus, ele não admoestou aos laodicenses porque queria destruí-los e humilhá-los. Nada disso. Ele os admoestou porque queria vê-los transformados. E aqui me permitam abrir um parêntese nessa fala. Meus queridos, essa palavra está sendo pregada, creio eu, porque há um Deus que nos ama e que quer nos ver a cada um de nós transformados e restaurados. Não é a palavra, ou não são palavras de um Deus de ódio, mas palavras de um Deus que nos ama, mas que é justo todavia, e que por ser justo e nos amar, Ele quer nos corrigir e quer nos encaminhar nas suas sendas e nas suas veredas. Por isso recebam essa palavra como sendo uma palavra vinda de Deus, diretamente da presença dEle e da sua boca. Terceira lição: a admoestação de Jesus é persistente. Versículo 20, parte A. Eis que estou à porta e bato. Aqui o verbo grego para a palavra bater vem do grego cruo, que ele aparece no presente do indicativo e, portanto, pode ser melhor traduzido como estou batendo, ou estou batendo continuamente. É como se Jesus dissesse, traduzindo de uma forma bem literal: eis que estou à porta e continuo batendo. Eu estou batendo e eu não paro de bater. Embora a igreja laodicense tivesse desistido de Jesus e o tivesse colocado para fora de suas portas e de suas vidas, Jesus, por outro lado, não desistiu da igreja que havia desistido dele. A igreja o colocou para fora. Ele do lado de fora bate, ele diz: eu continuo batendo, e eu estou esperando vocês abrirem, e eu quero entrar. Vocês desistiram de mim, me colocaram para fora, mas eu quero fazer parte da vida de vocês. Afinal de contas, mesmo porque não existe igreja cristã verdadeira sem Cristo. Essa igreja tinha tudo, ou aparentemente tudo. Rica sou, não preciso de nada. Talvez deveriam ter naquela época, claro que eu estou sendo anacrônico e estou ilustrando, brincando aqui, é claro. Talvez deveriam ter um púlpito mais maravilhoso, talvez os efeitos especiais, com a maior estrutura, as melhores cadeiras, com os melhores ar-condicionados que tinham tudo perfeitamente, mas só não tinha um detalhezinho: Cristo não estava ali. Eu acho que é o que pode acontecer de mais triste para uma igreja. Tem muitos templos, tem pastores até cultos, até conhecedores da palavra, até doutos, até tem uma membresia muito grande, tem uma série de qualidades, igrejas ricas mesmo, materialmente falando, mas muitas vezes pode ocorrer, não estou generalizando, estou explicando e citando exemplos, pode ocorrer de uma igreja rica materialmente ser pobre porque falta ali o principal: Cristo como Senhor reinando no seu culto, na sua vida, no seu dia a dia e assim por diante. E Jesus falava: vocês me colocaram para fora, mas eu estou continuamente batendo na porta e quero entrar. A igreja de Laodiceia desistiu de Cristo, mas Cristo não desistiu dela. Que coisa, né? Que lição de amor. Por isso que quando eu leio nos evangelhos que Jesus ele deixa as 99 ovelhinhas ali no aprisco, e ele vai atrás daquela que se desgarra, ele vai atrás daqueles que muitas vezes desistiram, viraram as costas para ele, porque encaramos os fatos, irmãos. Nós servimos a um Deus que nos ama, o que não quer dizer que seja conivente com os nossos pecados, não estou dizendo nada parecido com isso, nem sugerindo, mas servimos a um Deus que nos ama. Quarta lição:
A admoestação de Jesus exige uma resposta. Versículo 20, parte B. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Embora Jesus desejasse muito fazer parte da vida dos crentes laodicenses, ele não iria impor essa comunhão goela abaixo. A parte que cabe a Jesus é bater na porta. A parte que nos cabe, que cabe a mim e a você, é virar a maçaneta, abrir a porta e deixar Jesus entrar. O Jesus retratado nesta carta, meus irmãos, endereçada aqui à igreja de Laodiceia, esse Jesus não coage, persuade, ele não força, convence, ele não violenta, argumenta, ele não arromba a porta, ele toca a campainha, e a única coisa que ele requer de nós é que apenas viremos a nossa maçaneta da nossa vida, do nosso coração e do nosso ser, e permitamos a ele que entre e faça morada em nós, e nos abençoe e nos transforme para a sua glória. Finalmente, estamos caminhando aqui para o final. Aprendemos aqui nos versículos 21 e 22 a promessa de Jesus feita ao vencedor, dirigida primeiramente aos crentes vencedores da igreja de Laodiceia, mas depois por extensão a todos os verdadeiros crentes de todas as épocas, lugares, denominações, igrejas e assim por diante. A promessa feita por Jesus possui um endereço duplo, como nós mencionamos, primeiro à igreja de Laodiceia e aos demais crentes. E vejamos o que diz o versículo 21 sobre esta promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Que essa promessa de Jesus, meus irmãos, é feita a todos os crentes, fica claro quando lemos o conselho de Paulo a Timóteo, por exemplo, em 2 Timóteo 2,12, onde ele diz: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Portanto, apesar de não receber um único elogio de Jesus, a igreja de Laodiceia recebe, apesar disso, a promessa graciosa do Mestre de reinar juntamente com ele, caso acatasse as admoestações do Senhor. A promessa de bênção, de vitória, de restauração, ela está condicionada à transformação de vida dos crentes laodicenses. E o mesmo, creio eu, continua a ocorrer nos dias de hoje, visto que Deus não mudou e tampouco a sua palavra, e Deus continua a agir da mesma forma. Ele nos ama enquanto igreja, mas não tolera que vivamos, especialmente excluindo Ele de nossas vidas, vivendo de uma forma indiferente, que não glorifique e não exalte o seu nome. Diante disso, meus irmãos, eu quero compartilhar, e agora sim já estamos concluindo, em vista de tudo aquilo que dissemos até aqui, eu quero compartilhar apenas poucas lições, rapidamente, 5 lições, que creio eu que já tenham sido destacadas na nossa fala, mas gostaria apenas de mencioná-las de uma forma talvez mais prática. Pelo menos 5 lições, entre outras, podem ser extraídas desse texto de Apocalipse 3, versículos 14 a 22. Primeira lição: a igreja de Laodiceia é criticada por Jesus por sua indiferença em relação às questões espirituais. Jesus disse: nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Sabe aquela igreja, aquele pessoal que fica em cima do muro, que não é uma coisa nem outra, né? Eu já disse aqui algumas vezes aqui, que tem crente que gosta de ser crente meio mussarela, meio calabresa. Você pode pedir essa pizza para você no final de semana e tudo, sem nenhum problema, mas não devemos ter ou levar uma vida semelhante a esta. Isso me faz pensar na belíssima e atual fala de Elias, quando ele diz em 1 Reis 18: até quando vocês viverão coxando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam-no; se é Baal, sirvam-no. A igreja de Laodiceia, ela era indiferente, não era nem quente, nem fria, não era nem 8 nem 80, ela estava mais ou menos ali na meiuca, como diz outro. E essa ilustração do seu caráter espiritual, Jesus extrai das fontes de águas termais, que quando chegavam na cidade, visto que ela não tinha um centro de abastecimento de água próprio, chegavam mornas. E Jesus diz: a vida de vocês está igualzinha a essa água que vocês recebem, está mais ou menos. Pessoas indiferentes,
Pessoas que nem sofrem pelo Evangelho, nem dão a vida pelo Evangelho, levam uma vida de qualquer jeito. Eu vou tocar a vida do jeito que dá, para ver como que fica, e vai assim mesmo, e tudo bem. E Jesus diz, não, temos que nos decidir. Aliás, o texto lido no início deste culto, um pouco antes da mensagem, foi muito propício de Josué, no texto no capítulo 24 de Josué. Se vocês querem servir aos outros deuses, tudo bem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decidido, eu não vou ficar ali no meio. Eu já tomei uma decisão, e a minha decisão envolve Cristo. Jesus, ele faz parte da minha vida, e ponto final. Segunda lição: a igreja de Laodiceia é criticada por Jesus por sua autossuficiência. Versículo 17, parte A. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Irmãos, uma igreja, ou um crente, um pastor, seja lá quem for, não importa a sua função, o dom, não importa. Um crente dizer, eu não preciso de nada, não soa bem. Aliás, se há uma coisa que não combina com crente, é arrogância. Um pastor falar para a ovelhinha, você sabe com quem você está falando? Desse modo, a igreja de Laodiceia, como nós dissemos, é criticada por Jesus devido à sua autossuficiência. Terceiro ponto, a terceira lição que nós podemos aprender desse texto é que a igreja de Laodiceia é criticada por Jesus pelo desconhecimento de sua condição espiritual. O versículo 17, parte B diz, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus queridos, como nós havíamos dito antes na nossa fala, além de ser um problema em si, o fato de a pessoa ser miserável espiritualmente falando, problema ainda maior do que este é o fato dela ser miserável e nem saber da sua condição espiritual. Esta era exatamente a situação da igreja de Laodiceia. Ela não somente era infeliz e miserável, mas ela não tinha a menor noção, a menor consciência de que era. E essa é uma questão absolutamente triste que nós encontramos na história dessa igreja. Em quarto e penúltimo lugar, a igreja de Laodiceia é conclamada ao arrependimento. O versículo 19, parte B, afirma, ou exige, sê pois zeloso e arrepende-te. Apesar de todos os problemas que esta igreja autossuficiente tinha, ainda assim ela é conclamada pelo Senhor, ela é ordenada pelo Senhor a se arrepender, a ter uma mudança de vida. Isto significa que nem tudo estava perdido para a igreja de Laodiceia. E permita-me dizer também que nem tudo está perdido para você que ouve hoje esta mensagem. Se você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, Ele também é poderoso para perdoá-lo, para transformá-lo e para restaurá-lo para a sua glória. Finalmente, em quinto e último lugar, a igreja de Laodiceia é objeto do amor persistente de Cristo. O versículo 20 de Apocalipse 3 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como eu disse para os irmãos alguns minutos antes, aqui o verbo bater, ele aparece no presente do indicativo e transmite a ideia de um bater contínuo. Mais uma vez, reitero, Jesus ele não desistiu da igreja que havia desistido dele e que o havia colocado para fora de suas portas. Então eu gostaria que você soubesse, tivesse noção, consciência nesta noite, de que apesar de eu e você muitas vezes termos desistido ou termos pensado em desistir, talvez de Cristo, da igreja, dos seus caminhos, da sua palavra, do seu reino, dos seus valores, todavia, o Cristo de Laodiceia, que é o Cristo dessa igreja, o Cristo da sua igreja, da noiva como um todo, ele não tem desistido de mim e de você. E nós somos gratos a ele por isso. Que esse Deus, que trouxe uma mensagem dura, mas ao mesmo tempo graciosa para a igreja de Laodiceia, que esse mesmo Deus possa viver, agir e permanecer vivo no meu e no teu coração nessa noite. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.